Salve galerinha, vamos cozinhar e trocar uma ideia hoje? Simbora? Esse é uma série de vídeos que eu vou fazer no meu canal, que vai ser eu fazendo coisas simples, coisas cotidianas da minha vida e, sei lá, conversando com vocês, trocando uma ideia de como foi a semana, né? Não vai ser um daily vlog, mas vai ser um compilado das coisas que eu fiz na semana e que eu tô pensando e tal, só pra não enlouquecer, né? Vamos assim, vamos nessa. Seguinte, hoje a gente vai fazer um bife. Um bifezinho pra comer na paz, tranquilo, belezinha? Ó, esse aqui é o bife, são 2 pedaços de bife, tamanho médio, ali, aqui mais ou menos, belezinha? E é isso, o que a gente vai fazer com ele hoje? A gente vai comer bife acebolado com algumas outras coisas do tipo pimentão verde e pimentão vermelho, que é o que eu gosto de comer, tá ligado? E assim, pra agilizar as coisas de cozinha básica, pra fazer o arroz principalmente, já é botar água no fogo pra ferver, bota fé. Eu não tenho aquelas chaleiras elétricas, senão seria mais econômico e mais rápido. Mas só tenho isso aqui, então vai ser isso aqui mesmo, tá ligado? Enquanto a gente não compra uma chaleira elétrica, vamos fazer a moda antiga aqui. Eu não tenho acendedor, então vai ser no isqueiro. Vamos deixar aqui, cortar os alimentos e ir conversando um pouquinho, né? Vou deixar a carne aqui de lado. E o principal agora é deixar o arroz ir cozinhando, entendeu? Enquanto a gente conversa sobre algumas coisas que tava na semana. Fazer o bife requer mais visualização e o arroz não, né? Porque ele vai ficar na água, vai ficar lá só cozinhando e evaporando. E uma das coisas que passou pela minha cabeça hoje, eu sou designer, tá? Pra quem não sabe, eu sou designer e tal. Fiquei uns 3 meses procurando realocação no mercado de trabalho, porque eu fui demitido em dezembro. A pior data pra ser demitido, tá bom? Pra vocês aí que não entendem muito de área de contratação, esse tipo de coisa. Cara, ser demitido no final do ano é a pior data possível para ser demitido, bota fé, ou se demitir, no caso, né? Porque o que acontece? Final de ano, nenhuma das é período de fechamento. E todas as empresas que estão buscando contratar pessoas, geralmente, se elas estão contratando pessoas no final do ano, é porque elas estão desesperadas, porque o cara ou ele teve burnout e se demitiu, ou aconteceu alguma coisa nesse processo que fez com que ele se demitisse, sabe? Pressão, alguma outra coisa, alguma outra razão desse tipo. Então, geralmente, no final do ano, são pessoas e empresas desesperadas, assim, entende? Que querem contratar alguém, tudo por desespero, assim, né? E geralmente não são as melhores empresas, tá? Confia em mim quando eu digo isso, porque eu já passei isso por pelo menos umas 4, 5 vezes. Belezinha? Essa cebola aqui eu vou cortar pra botar no bife, tá? Cortar pra botar no bife. Não necessariamente vai ser pro... Como é que fala? Pro bife aqui, ó. Esse aqui é o bife. Inclusive tá aqui já. Porque eu gosto de comer a cebola, ela mais inteirinha, né? Do que ela picotadinha e tal. No bife, no caso, né? Metade vai pro bife e a outra metade vai pro cozimento do arroz. Belezinha? Isso aqui é uma forma rápida de cortar. Daí você corta ele aqui, mas não chega até o final, tá? Não chega até o final. E só vai cortando aqui, porque ele já sai em cubinhos. Bota fé. E nunca deixa o dedo pra fora, porque a chance de você cortar aqui, ó, é grande, sempre pra dentro, entendeu? Porque a chance de você cortar aqui é muito difícil, porque como tá pra dentro, não tem arestas pra cortar o dedo, entendeu? Não tem arestas. Então é mais fácil de evitar algum acidente na cozinha, tá bom? Ó, só aqui cortando. Aí o que eu tava falando sobre essas empresas de finais de ano, né, e tal. E eu tô passando por um tipo de experiência onde eu achei um lugar legal pra ficar, tá? Só que foi me oferecido uma proposta de ir pra um outro lugar 100% home office. Nesse eu tinha que ir lá 2 vezes na semana, tá?
E não era ruim, mas pelos problemas pessoais que eu tô passando, é melhor ficar 100% home office e perto da família, né? Por alguns problemas pessoais que eu tô passando e tal. Mas não é nem sobre isso que eu vou falar. Talvez eu fale isso em algum momento mais pra frente, quando as coisas elas se alinharem pra mim. Daí eu conto pra vocês a experiência de trocar uma empresa por outra e tal. E se isso realmente deu certo, tá? Porque eu tô num período de experiência que eu não sei se eu tô sendo enganado ou não, mas é um chute e tal. Mas enfim, em algum outro momento eu falo isso pra vocês. Mas o que eu queria falar é que em alguns momentos você já deve ter se deparado com chefes muito bons e outros nem tanto, digamos assim, né? Só que eu tenho uma experiência de que todos os chefes maravilhosos que eu tive na vida são poucos, tá? Não são muitos. Sinceramente, é muito pouco a porcentagem. Parece que a maioria das pessoas são arrombadas, digamos assim, né, velho? Literalmente, elas não estão ligando muito pro funcionário e tal, eles só estão ligando pro delas. E isso acontece, mais de 90% dos casos das empresas, tá? E é triste saber disso, né? Se você parar pra olhar, 90% do mercado só ter gente arrombada é loucura, né, cara? Mas por quê? Por que disso, né? Vocês pararam pra pensar um pouco do porquê que isso acontece, mano? Eu acompanho muito o Mano Davinho, que é Mano Davin, que ele é um dev, né? E ele faz reacts de outros canais e tal. E um desses outros canais era de uma menina de RH, que ela vendia um curso de como ser puxa-saco. Eu acho que o nome do curso é literalmente esse, tá ligado? Como ser puxa-saco e tal. Alguma coisa assim, sabe? E muitas coisas do que ela fala de verdade é real. É real, assim, né? Porque, cara, o mercado de trabalho, ele de fato implica em você ser falso, cara. Você não pode ser você de verdade. Você não pode ser verdadeiro. Você sempre tem que ser falso. Tem que puxar saco mesmo. Pra quê? Porque existe alguns livros, eu acho que um que se chama Arte da Guerra, que inclusive o Mano Davinho recomenda bastante. Ele diz algumas coisas que são... Que esse livro foi escrito há não sei quantos milhares de anos atrás, né? E que faz muito sentido até hoje, assim, né? Que é, por exemplo, você nunca deve questionar o seu chefe, nem o poder dele, entendeu? Isso faz você ir de arrasta pra cima muito mais rápido que qualquer outra pessoa. Isso é verdade, tá? Isso é verdade por experiência própria. É muito verdade. E, ó, enquanto eu lavava os pimentões, a água ferveu. Então é melhor já fazer os preparativos do arroz pra deixar ele cozinhando enquanto a gente termina aqui essas coisas e faz o bife, belezinha? Vamos fazer aqui o arroz, ó. Vamos tacar um óleozinho aqui na panela, tá? E meu óleo acabou. Mas ainda tem óleo naquela panela pra fazer o bife. Então isso aqui vai ser só pro arroz, tá? E assim, ó, isso aqui é alho triturado, tá bom? Alho triturado. Não sei da qualidade desse alho, pra mim era o único que tinha pra comprar lá no mercado, então eu acabei comprando, tá? Geralmente se bota primeiro o alho, tá? Falando de culinária básica, bota-se primeiro o alho pra ele ir dando uma tostada e soltar todo o sabor dele, no caso, do alho. Espera um pouquinho, ele dá uma leve queimadinha, deixa ele sendo refogado ali pra ele soltar o cheiro de fato e o sabor dele mais no arroz, tá? Daí a gente vem aqui, taca a cebola, belezinha, mistura um pouco e deixa a cebola sendo refogada para ela também soltar a água, os sucos dela e fritar um pouco mais, entendeu? E aqui a gente já pode vir cortando o pimentão. Eu vou cortando em rodelinhas porque eu não vou usar ele inteiro, né? Eu vou usar ele depois para fazer no frango também, que eu vou fazer para minha semana. Esse daqui é só meu almoço. O frango já tá cozido, já tá pronto. Esse daqui vai ser só para eu comer nesse almoço. Então não preciso fazer ele tão... Não preciso cortar ele inteiro, né? Vamos só cortando
os rodelinhos aqui, só pra ele ter um sabor ali a mais no bife, né? Pra ele soltar esses sucos e tal. Eu gosto bastante de comer pimentão com algumas comidas. Por exemplo, eu pedi uma pizza outro dia e ela veio com pimentão, cara. A suculência que o pimentão dá pra pizza em si, cara, eu gostei tanto, mano, que agora geralmente eu peço, quando tem, eu peço pra vir, tá ligado? Pronto, acho que só isso aqui já tá satisfatório pra comer uma refeição, né? Isso daqui se guarda, né? Vamos devolver pra geladeira. E ó, depois de você jogar o arroz ali, ó, ele fica meio transparente, translúcido, tá? Ele não vai ficar branquinho, porque todos os outros temperos, cebolas e os outros e o alho também, ele já foi queimado, ele já foi, entendeu? Ele já foi tostado. Então ele não vai ser um arroz que vai ficar branquinho, porém ele vai ficar muito mais saboroso, tá? Joga água. Eu gosto de arroz mais papo, então eu exagero um pouco mais na água do que deveria, no caso, né? E por último, bota sal a gosto, fica essa água turva mesmo, tá? O arroz aí não vai ficar branco, mas ele vai ficar muito mais saboroso, belezinha? Ó, e aqui a gente tem o bife já, né? Na cebola, lembrando que a cebola a gente bota por último, né? E dá pra salgar esse bife antes ou depois, né? Eu prefiro salgar antes, porque eu nunca acerto o ponto de como fica o bife depois. A gente bota um pouquinho de sal, então deixa ele absorver aí, porque ele vai absorver. Só um pouquinho de sal. Acabou. Aqui tá bom já. Uma dessas coisas que eu tava recapitulando ali sobre o livro e tal, a arte da guerra e essas coisas. Os melhores chefes que eu tive, pra falar a verdade, eles quase nunca ficavam nesses cargos, cara. Porque aparentemente, né? É o que eu vejo, assim, né, é o que eu percebo. Ser bonzinho não é uma coisa muito boa, não, velho. E por quê? Porque isso te distrai de algumas coisas, né? Por exemplo, empresa, a maioria é sacana, tá ligado? A maioria não tá nem aí pra você, mano. Eu tô falando isso de 90%, tanto de mim quanto dos meus amigos que trabalham nessa área há anos e anos, afinco, na área de marketing, de design, de jogos, de um monte de coisa, tá? Nossa, tá difícil de tirar isso aqui, será que vai ficar bom, mano? Você ser uma pessoa legal de fato com os funcionários, aparentemente não é uma boa coisa, cara. Todos os bons, as boas pessoas que tinham um coração bom, que queriam ser funcionário, que queriam te ajudar de fato a crescer, elas não duravam muito nos lugares em que a gente trabalhava, bota fé. Era sempre mudado de setor, ou se não era mudado de setor para realocação, a pessoa era demitida, cara. E era sempre do nada, assim, bota fé. Tava tudo indo normal e tal, e ela sempre era demitida. Por quê? Porque geralmente essas pessoas, elas agem pelo senso comum, cara. Tá ligado? Se você é um ser humano, você tá vendo a dificuldade do outro, você quer ajudar, né? Se você é líder, né? Se você quer ajudar e você pode ajudar, você ajuda. Mas muitas vezes, cara, essas empresas, elas não estão ligando pra isso, elas só querem um resultado, elas não estão ligando pra sua sanidade mental, né? Então o que acontece? Você, cara, é foda, né? Mas o Capitão Nascimento no final tava certo, né, cara? O sistema, ele quase que te corrompe. Se você não tem bons valores de berço, se você não tem uma família muito bem estruturada pra te abastecer de bons valores e de um bom caráter, cara, infelizmente o sistema tende a te corromper, cara. Saca? Você quer ser uma pessoa tranquila, feliz, que faz seus corres e que é valorizado, muitas vezes você não consegue, velho. E
E não consegue mesmo, mano, não consegue mesmo. Você fica preso a sistemas e coisas de pessoas que não querem melhorar ou estar lá, ou que já entenderam o sistema, entendeu? Você, quando você é contratado, eu entendo isso hoje com alguns anos de experiência já, né, velho? Eu já sou designer sênior, trabalho desde os meus 17 anos de idade, e no final é sempre a mesma coisa, bota fé? Você não tá ali pra realmente de fato fazer alguma coisa, fazer diferença, querer crescer, estruturar. Cara, hoje em dia quase nenhuma empresa te dá estrutura pra fazer isso de fato, assim. Eles fazem que dão, né, nas entrevistas iniciais, né? Mas sinceramente, mano, as que fazem isso de fato por você, cara, não é nem um décimo de todas elas realmente que fazem isso por você, sabe? Então, essa história do sistema te corromper é isso, mano. Você faz aquilo que tem que fazer e não pensa muito sobre isso, bota fé? Porque senão você vai ficar eternamente num jogo de cintura querendo fazer o que é certo. Só que o que é certo pra você vai dar mais trabalho pra alguém de algum outro setor, entendeu? E se dá mais trabalho pra alguém de algum outro setor, isso vai causar atrito e conflito, cara. Porque ninguém quer ser, de fato, realmente eficiente naquilo que você faz. Porque você só quer entregar a parada que tem que entregar e acabou, velho. No final do dia todo mundo ganha a mesma coisa. E é isso, a não ser que você seja dono da empresa, né? Se você é dono da empresa, daí a história é um pouco diferente, né? Então eu aprendi essa lição, assim, bota fé. Cara, só fazer o que é necessário. Dificilmente você vai ganhar mais do que os outros. Seja bom com as pessoas que estão à sua volta, mas lute pelo seu, tá ligado? Não tente ser o herói, não tente fazer as coisas de um jeito diferente do que as empresas estão acostumadas a fazer, senão você só vai se estressar e acabar se machucando, cara. Bota fé, você vai ter que acabar buscando uma boa terapia, gastando dinheiro com médico, porque o seu nível de estresse e ansiedade tá alto, entendeu? Você só sai perdendo. Então, cara, se alguém te perguntar alguma coisa, faça ou se faça de desentendido, e se você sabe fazer, faz só o que te pediram, bota fé. Porque se der errado, o erro não vai ser seu, né? O erro vai ser da pessoa que pediu, não explicou. Cara, a vida é um eterno se fazer de João sem braço, tá ligado? Ser idiota e se fazer de maluco, geralmente, são as melhores opções que você vai ter na vida profissional, mano, tá ligado? Você tem que se fazer de louco muitas vezes pra situações que você tem que passar, que muitas vezes não fazem nem sentido pra você, mas que pro teu gestor ou alguma coisa assim, vai fazer, tá ligado? E sinceramente, as pessoas boas nunca são elas que ficam nas empresas, bota fé. Nunca. Dificilmente, velho. Dificilmente, mano. E é louco pensar nisso, porque pelo menos o que eu aprendi na minha família é que você tem que ser bom. Você tem que ser bom. Só que ao passar o tempo, o discurso vai mudando um pouco. Conversando com os meus pais, entendendo que assim, cara, Lucas, você só tem que ser um João sem braço e fazer as paradas que te pediram e deu, não tenta ser o melhor, entendeu? Porque eles vão começar a exigir aquilo sempre, a excelência sempre, você não vai ganhar mais por isso. E quando você não entregar aquilo que você botou como medida, eles vão te demitir, entendeu? Vão dizer que você não tá performando bem, esse tipo de coisa, e possivelmente você vai encurtar a sua jornada de trabalho, né? E vendo
essa coisa, de como essas questões acontecem, a gente acaba percebendo assim que os melhores gestores que eu já tive na vida, eles eram sempre os mais humanos, assim, né? Eram sempre que te ajudavam, tentavam ser proativos, mas nunca eram aqueles que ficavam de fato na empresa, tá ligado? Ou eram aqueles... E os únicos que conseguiam eram os que tinham tanto jogo de cintura e tinham rabo preso com algum dos outros grandes, tá ligado? Rabo preso que eu digo algum esquema ou alguma coisa ligada a ele, entendeu? Por exemplo, um setor inteiro. Se ele for demitido, o setor inteiro fica sem entender das coisas que acontecem porque você criou uma demanda que só você sabe resolver, entendeu? Então você passa a ser uma pessoa importante dentro e não conseguem te demitir por causa disso, entendeu? E assim, gente, quanto mais eu penso nisso, quanto mais os anos se passam, mais eu vejo que as pessoas, elas só estão ali por elas mesmas, entendeu? Não tem muito o que você se apegar muito a esses detalhes. Cara, confie em quem confia em você. Tente escolher as melhores pessoas para estarem ao seu lado, bota fé. E essas pessoas, elas se mostram com o passar do tempo. Lute por elas, crie vínculo com as pessoas, não com as empresas, bota fé. Porque os melhores geralmente não são os que ficam. Geralmente são os que aguentam mais a porrada, tá ligado? Estão dispostos a aguentar a porrada, bota fé. E isso é mais comum do que a gente imagina. Então assim, sejam cautelosos com as pessoas que vocês confiam. Façam o que deve ser feito, mas não tentem implicar com outras pessoas, ou façam o de vocês e caiam fora, tá ligado? Não tentem ser especiais, porque na vida quase ninguém é especial a esse ponto. Então, seja legal com as pessoas, com aqueles que você sabe que são parceria, ajude-os. E nunca sejam bonzinhos demais, entendeu? Tenham limites para aquilo lá e façam com que as pessoas entendam esses limites, entendeu? E isso talvez te dê uma sobrevida, uma vida útil a mais nessas empresas, bota fé. Faça só o que tem que fazer, faça só o essencial. Porque, sinceramente, ninguém tá ligando, cara. Muito difícil você encontrar alguém que esteja ligando pra isso, entende? Esteja ligando pra você de verdade, bota fé. Muito difícil encontrar isso, cara. Muito, mas muito difícil mesmo. Até hoje eu acho que eu não encontrei uma empresa que realmente faz. E olha que eu já passei por mais de 10, velho. Mais de 10 empresas, desde as menores às maiores. Desde empresas com mais de 20 anos, 30, 40 anos, às empresas que acabaram de ser formadas e tal. Então, a conclusão de tudo isso é que, cara, você não pode ser excelente o tempo inteiro. Você tem que se fazer de João sem braço muitas vezes mesmo. E você não pode se deixar levar pelos outros. Seja você mesmo, entenda seus limites, mostre esses limites. E cara, saiba puxar saco, tá ligado? Saiba puxar saco, saiba ser amigo das pessoas, saiba dizer o que elas querem ouvir. Porque essa é a habilidade principal se você quer se manter numa empresa, ou por causa de um salário gordo, ou por causa de que você está passando por alguma dificuldade e não tem tempo para procurar outro emprego. Então tenha paciência, tá ligado? E seja ambicioso mesmo, mas saiba os lugares que você está se metendo, tá ligado? Se você vê que uma empresa não tem uma estrutura para te dar
pra de fato você crescer, cara, não fique lá, velho. Fique lá, planeje sua saída, faça cursos, guarde dinheiro e quando você finalmente tiver certeza de que aquilo ali já deu pra você, mano, só vai embora, tá ligado? Não fique pensando nos outros, no que os outros vão sentir se você sair e tal, porque a vida, afinal de contas, é sua, pô, é sua. Então, saiba como puxar saco, entendeu? Tenha as suas individualidades e tente ser feliz. Bota fé. A ignorância é uma bênção e de fato é uma bênção, tá ligado? É uma bênção. Só que no mundo de hoje, você ser ignorante não sendo herdeiro, definitivamente é a pior coisa que você vai fazer na vida, tá ligado? Então é isso, mano. A reflexão que eu tava tendo é que, cara, a maioria das pessoas que eu conheci na vida, os melhores gestores que eu conheci na vida, que eram bons, eles nunca ficavam na empresa. Porque a empresa em si não valoriza isso, cara. Ela só valoriza o resultado final. Ela não valoriza que essa pessoa ela é primordial para manter um bom clima na organização. Ela não valoriza isso. Ela só quer receber o resultado no final do mês. E tá tudo certo, é uma empresa, ela precisa gerar lucro, né? Mas tanto que a gente ouve em mídia, né, que empresa humanizada é o que ganha o jogo, é o que vira o jogo. E de fato é. Mas isso não é o que a gente vê em 90% do mercado, tá ligado? As pessoas usam as pessoas como peões. E é isso, tá ligado? O mercado é assim. Ele se construiu desse jeito, né? E não tem muito o que você fazer com essa relação. Botei todas as bananinhas aqui. Agora como que eu vou tirar elas daqui vai ser um mistério. Tá? Vou abaixar o fogo do óleo. Eu não sei quanto tempo elas precisam estar aqui pra realmente fazer isso, porque eu nunca fiz isso na vida. Mas enfim. Ó, e o bife já tá aqui com os seus sucos, tá? Agora é hora de jogar cebolinha, velho. Tá com a cebola aí. Eu gosto de bife bem acebolado mesmo, tá ligado? Eu gosto mesmo, cara. Eu gosto assim, tá ligado? Bem suculento, bem cheio dos temperos. Cebola bem fritinha, tá ligado? E dá-lhe que dá-lhe, velho. E é isso, gente. O que eu tenho pra dizer pra vocês é... Sejam safos, entendam como funciona pessoas, estudem psicologia, sejam observadores para vocês falarem coisas que não te prejudiquem, bota fé. Não falem demais sobre a vida pessoal de vocês para gestores e tal, porque sinceramente é isso que deixa insegurança para eles e fazem você se tornar uma pessoa mais frágil perante a visão deles. E sejam espertos, cara, sejam espertos. As pessoas não ligam, de fato, os gestores, a maioria deles não liga de fato para você. Ele só quer saber se você tá bem para executar aquela tarefa que ele te deu, tá ligado? E se você não tá bem para executar essa tarefa, mano, esquece. Você vai ser cortado, não tem jeito. Não tem jeito. É assim na maioria dos lugares. É assim desde que eu me entendo por gente e vai continuar sendo assim. Por quê? Porque as pessoas boas, os gestores bons, que de fato se importavam com isso, com pessoas, cara, nunca ficavam nos lugares. Eram sempre demitidas. Sempre. Os gestores mais humanos que eu tive não conseguiam, de fato, se estabelecer nas empresas durante muitos anos. Sei lá, mais de 5 anos, entendeu? Porque no final das contas tá todo mundo lutando por si mesmo. E não tem problema nisso. Só que o que vão te vender no RH das empresas é que as empresas geralmente são o luxo, né? Aqui a gente, todo mundo se ajuda, aqui todo mundo é legal. Mas, cara, papo reto, nenhuma é, mano. Nenhuma é, velho. A não ser que você tenha a sua própria e entenda que pessoas realmente são o que de fato faz a sua empresa rodar e fazer por eles aquilo que você nunca teve na vida, daí o jogo muda, tá ligado? Mas enquanto somos CLTs, é isso que vai acontecer, tá ligado? Infelizmente é isso que vai acontecer, cara. As pessoas não ligam, cara, não ligam.
E eu tô aqui fazendo o meu almocinho, tá ligado? Aqui, ó, tô fazendo um bifão, bota fé, com bastante cebola e tal. Galera, eu só tenho 2 bifes aqui, tá ligado? Mas é porque eu gosto muito de cebola no bife, entendeu? Então, tipo assim, tá recheado de pimentão e de coisa, mas é porque eu realmente gosto, tá ligado? Eu gosto de comer isso aqui, bota fé. Não tô pobre não, tá, galera? Quer dizer, tô pobre assim, né? Vamos desligar o fogo do arroz. E é isso, galera. Sejam espertos, pô. Bota fé. Sejam espertos. Não mostrem fraqueza. Não mostrem fraqueza. Pô, mano, tô mal de saúde e tal. Se isso vai impactar seu trabalho, avisa. Mas se você tá com problema familiar, se você tá com problemas em casa, de casamento e tal, cara, boca fechada, tá ligado? Não fala disso, mano. Porque os lugares eles só querem uma desculpa pra falar assim, cara, a gente é gado, cara. Então, assim, não compensa de forma alguma você dar detalhes da sua vida pessoal, dar detalhes das coisas que você tá passando, porque é indiferente pras empresas. Bota fé? Então é isso, galera. Cara, tenham um jogo de cintura, sejam vocês mesmos, não falem dos seus problemas. Se isso for afetar seu emprego, daí sim, fale assim, cara, tô com um problema sério com isso, mas até isso evite falar muito, expor muito sua vida pessoal, porque os gestores, sinceramente, eles não vão ligar pra isso, eles só vão ligar e falar, cara, esse cara aqui tá dando problema, se a gente continuar com ele, com esses problemas aí, provavelmente isso vai me foder, porque eu vou ter que entregar menos do que eu entregava, isso vai dar problema, porque a empresa visa lucro e não, de fato, o bem-estar de alguma das pessoas e tal. Então, é isso, gente. Cara, foi a reflexão que eu tive essa semana, assim, né? Sejam vocês, mas não sejam idiotas. Falem o mínimo que puderem falar. E para as pessoas boas, tratem como peças raras. E para as pessoas que você entende que elas só estão ali para fazer o delas, deixa lá, porque elas só estão ali para fazer o delas mesmo. E é isso, gente. Valeu, falou. É isso aí. Ah, e antes que eu me esqueça, meu prato ficou desse jeito aqui, ó. Olha só a lindeza desse pratinho aqui, ó. Não sei se você tá vendo isso no almoço, mas esse bife acebolado com não são legumes, né? São pimentões. E uma farofinha especial paraense. É isso. Valeu, falou.